Pessoal, vamos entender então o problema do produtor consumidor. Eu fiz uma versão aqui bem simplificada de como a gente poderia implementar o produtor consumidor sem preocupar com condições de corrida, né? A gente tem coisas compartilhadas aqui que eu não estou colocando em regiões críticas, ignorem isso, porque eu quero mostrar um outro problema e eu queria uma versão bem mais simples aqui da implementação. Então, qual que é a ideia? O produtor produz alguma coisa, tá? E ele checa o número de itens que eu tenho produzido, tá igual ao tamanho de espaços que eu tenho para guardar lá no buffer. Então, o número de itens é igual ao tamanho do buffer. Se for, eu não tenho onde guardar o que eu acabei de produzir, então eu vou dormir, tá? Se não, ele segue, ele insere no buffer, aumenta o número de itens produzidos e se eu tenho agora, depois do número de itens acrescido de 1, se o número de itens é 1, o que significa isso? Antes ele era 0. Se era 0, eu não tinha nada no buffer. Então o consumidor possivelmente estivesse dormindo esperando por alguma coisa ser produzida. Então eu chamo um comando que acorda o consumidor, né? Parece bom isso? Parece razoável, não parece? O consumidor é bem semelhante. Se eu quero consumir alguma coisa, mas o número de itens é 0, não tem nada para eu consumir, eu durmo, né? Se não, se isso aqui não for verdade, eu sigo aqui, retiro do buffer o que eu quero consumir, subtraio 1 do buffer. Se o número de itens que eu tenho agora, né, depois que eu subtraio 1, é o tamanho do buffer, quer dizer, é o máximo, menos 1, significa que antes o buffer estava cheio. Se o buffer estava cheio, pode ser que o produtor estivesse dormindo. Então eu acordo o produtor. Então basicamente, checo, se eu sou o produtor, eu checo se eu tenho onde guardar, se não tiver eu durmo. Se não, eu produzo alguma coisa. Se o consumidor estava dormindo antes, acabei de produzir algo, acordo o consumidor, né? E o consumidor é a mesma coisa. Tento consumir alguma coisa. Se não tem nada para consumir, dorme. Se eu consumo e antes estava cheio o buffer, pode ser que o produtor estivesse dormindo. Então eu acordo o produtor. Essa é a ideia. Parece bom isso, não parece? Mas pensa nessa situação específica. O consumidor, vamos olhar o consumidor. O consumidor, ele é interrompido exatamente entre esse teste aqui e o ir dormir, né? Então ele já fez o teste, mas ainda não foi dormir e perdeu o processador exatamente onde está o cursor aqui do meu mouse, entre essas duas instruções. Aqui ele parou, ele já fez o teste, mas não foi dormir ainda. Daí, no segunda, ele perdeu o processador, o produtor ganhou o processador lá e checou que tinha 0 no buffer. Ele produziu alguma coisa, viu que aqui ficou 1 porque tinha 0 antes e mandou uma mensagem para acordar o consumidor. Daí beleza, ele fez o papel dele aqui certinho, perdeu o processador, o consumidor voltou para o processador e vai continuar de onde ele parou, né? Ele vai vir aqui e vai dormir, sendo que já tem coisa no buffer, né? Esse teste aqui ficou desatualizado de uma certa forma. Então o que vai acontecer? Ele vai dormir e nunca mais vai vir um sinal para acordar ele. Esse cara aqui vai produzir enquanto o consumidor está dormindo. Vai chegar um momento que o buffer vai encher, ele vai dormir e vão ficar os dois dormindo, né? Vão ficar as duas belas adormecidas, nunca mais ninguém vai acordar, o processo vai travar, não vai terminar, né? Então é mais um problema de sincronismo que sim, exemplifica como às vezes não trivial você detectar o problema e corrigir. Até é mais fácil, é mais difícil detectar, né? Porque pensa bem, é uma situação muito específica, né? Ele tem que ser interrompido exatamente aqui. Então o que vai acontecer? Você vai executar 1000 vezes esse processo, ele vai dar erro em 10, vai dar erro talvez em 50, mas outras 900 vezes, 900 e tantas vezes, ele vai funcionar perfeitamente, porque não vai acontecer isso aqui, é lógico, dependendo de quantidade de dado que está passando por aqui, a probabilidade vai aumentando, né? Mas é um problema muito difícil de ser detectado, porque é difícil de monitorar. Você vai executar 1, 2, 3 vezes, não vai dar problema. Aí você acha que está tudo certo, põe em produção, lá pelas tantas o seu processo trava e você não sabe por quê. É difícil de detectar esse problema, tá?
Vamos seguir, no próximo vídeo. Eu vou mostrar uma implementação usando um recurso que é oferecido pelo kernel do sistema operacional também, que é o semáforo. Semáforo, elas são estruturas de dados que são oferecidas por alguns sistemas operacionais, hoje praticamente todos os modernos, tá? Que também põe os processos para dormir, mas ele implementa isso aqui como uma coisa única, uma coisa no espaço do kernel, né? O teste e o ir dormir ou não. Então resolve esse problema aqui específico no espaço do kernel, do núcleo do sistema operacional. Como que funcionam os semáforos? Eles têm duas operações, uma up e outra down. Up aumenta o valor do semáforo, então é mais ou menos como isso daqui, né? Ele está aumentando como se tivesse produzido alguma coisa. E o down é mais ou menos como esse número de itens menos menos aqui, como se eu tivesse consumido alguma coisa. Os semáforos são criados com um tamanho limitado. Então você pode ir chamando up, up, up nesses semáforos até esse limite. Tá? Então, por exemplo, se a gente tiver um semáforo de tamanho 10, então você chama up, ele passa de 0 para 1, chama de novo 2, 3, no 9, aliás, quando você tiver com o valor do semáforo 10 e você chamar um up, ao invés de somar 1 e passar para 11, ele põe o processo para dormir. Tá? Então, é exatamente essa estrutura de dados semáforo, ela foi construída para resolver exatamente esse problema aqui. Tá? Mesma coisa para o down. Então, quando eu chamo down num semáforo, ele subtrai 1 do semáforo. Né? Então, subtrai 1 até chegar em 0. Na hora que chega em 0 o valor do semáforo e eu chamo um down no semáforo, o processo que chamou vai dormir e fica esperando acontecer um up. Né? Na hora que outro processo fizer um up nesse semáforo, o processo que estava dormindo por causa de ter chamado um down, ele é acordado, ele volta para a fila de prontos. Né? Então, isso aí existe nos sistemas operacionais, é uma coisa do núcleo, você tem que criar o semáforo como se fosse uma estrutura de dados específica. Tá? Ele é um inteiro especial, vamos dizer assim, que tem essas duas operações com essas características, e ele serve para a gente controlar exatamente essas operações que você tem um tamanho de buffer, é como se, não exatamente só para um buffer, mas quando você tem um número limitado de usuários para um recurso. Né? Então você pode pensar nisso como se eu posso ter 10 chamadas para um determinado recurso e não posso ter a 11ª, você vai usar um semáforo. Isso vai acontecer em diferentes situações, além dessa do produtor-consumidor. Tá? No próximo vídeo eu vou mostrar uma implementação de um semáforo um pouco mais cuidadosa, aliás, uma implementação do problema do produtor-consumidor de uma forma um pouco mais cuidadosa usando semáforos.